Vamos falar um pouquinho sobre o controle preventivo de despesas adotado pelo governo federal, que elevou a 46,6 bilhões o esforço fiscal total que os ministérios precisarão fazer entre agosto e setembro para evitar o estouro das regras fiscais agora em 2024. Esse é o montante de despesas que estão efetivamente congeladas neste momento, ou seja, os ministérios não podem gastar. O valor inclui congelamento de 15 bilhões para compensar o aumento de despesas obrigatórias e a frustração de receitas, além de outros 31,6 bilhões que o governo travou ali de maneira preventiva, só vai liberar a partir de outubro. Alan Gani, você acha que vai ser possível concluir e chegar a esse objetivo? Enquanto não atacar de frente o problema das despesas obrigatórias crescentes estruturais, é paliativo. Então, foi uma boa medida, né? Agora um contingenciamento na ordem de 40 bilhões de reais, sim, para cumprir a meta deste ano, Evandro. O grande problema é que a regra fiscal colocada, o arcabouço fiscal, ele é convidativo para o gasto público e torna a despesa crescente. Por duas razões. Primeiro, o mínimo que você é obrigado a gastar é inflação mais 0,6. Mesmo que você tenha abaixo disso, não, você tem que gastar inflação mais 0,6. Então, é sempre crescente. O outro ponto é que vincula o aumento do gasto com atrela com o aumento da arrecadação. Então, sempre, né, a arrecadação sobe, o gasto também sobe. Diferente da regra anterior, que essa sim combatia na carne o aumento dessas despesas obrigatórias. Não pode gastar mais que a inflação acabou. E por isso que funcionava. E por isso que o déficit primário sai de 2,5% lá no governo Dilma para ter superávit primário no governo Bolsonaro. E a trajetória foi descendente. Agora, com esse arcabouço, esquece, a dívida pública vai se tornar crescente. Pode anotar. Piperno fez uma cara simples, vou imitar. Nossa, primeira vez que ele faz essa cara, né, no programa, nunca vi. Mas se não vi, mano. Piperno, por que você olhou assim? Eu acho engraçado. Com esse olhar pesado assim, sobre o Alan Gani. Olhar de porque a gente já falou muitas vezes aqui sobre a ficção que foi o tal do superávit no último ano do governo Bolsonaro. Mas, veja, é importante sim esse corte. Agora, despesas obrigatórias, e a gente também já discutiu muito sobre isso aqui. Primeiro, quando você fala, por exemplo, em despesa da Previdência, que é um gasto obrigatório, ele não é, obviamente, um desperdício, não é um dinheiro jogado fora. É um gasto importante, que realmente ele é crescente, e ele vai ser cada vez mais crescente, até por questões demográficas, não só por conta da história do aumento real do salário mínimo, que é alguma coisa que, inclusive, se amanhã depois assume um novo governo, ele pode, inclusive, tentar revogar isso. Então, agora, a questão demográfica ela é como a lei da gravidade. Isso não tem como alguém querer revogar, né? As pessoas, enfim, a população vai ficando cada vez mais velha. Com isso, então, as previdências no mundo todo, elas gastam cada vez mais. Então, um outro caminho é corte de subsídios. Eu falo sempre isso aqui, porque esse depende da vontade. Esse não é algo que vá aumentar obrigatoriamente. Mas é insuficiente só cortar subsídio. Não sei. Não garante a sustentabilidade. Depende. O problema é que você colocou uma regra. E, veja, às vezes o telespectador, né, eu recebo inbox lá no meu Instagram e tal, mas é contra aposentar. Não, minha mãe é aposentada, eu também tenho que arcar, colocar dinheiro lá, porque é insuficiente. O ponto é o seguinte, a pessoa que está fora do mercado de trabalho, ela está recebendo uma fórmula de reajuste da mesma pessoa que está no mercado de trabalho, né? Que está contribuindo. Essa conta não vai fechar. É matemático, não é? Eu adoraria aposentado, todo mundo ganha 10 mil reais. Adoraria isso. O problema é que essa realidade não existe. Mas não é assim. E algo precisa ser feito, Peter. Não é assim. Às vezes, em economia, tem medidas que são impopulares. Óbvio que sim. Agora, isso não quer... Agora, Agora, veja, a história de que ela recebe os mesmos benefícios de uma pessoa que está nativa, isso nem sempre é assim. Atualmente, a fórmula de reajuste é a mesma. No caso do salário mínimo, sim. Então. No caso do salário mínimo, é verdade. Mas em relação ao resto, não necessariamente. Fala, Zé.
Essa conta aí de gastos do orçamento e de contingenciamento, ela já foi muito forte no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, quando ele contingenciou e houve nossa, estão cortando o orçamento da educação, cortando o documento da saúde. Não, contingenciamento pode ser liberado lá na frente. Então, assim, esses quase 50 bilhões de reais de contingenciamento e de reserva, eles podem sim serem liberados. Na verdade, isso mostra que, apesar de taxas, apesar de aumento de impostos, o governo não está arrecadando o suficiente para os gastos. E gastar acima disso é crime de responsabilidade fiscal. O que o governo faz? Contingencia, segura e aí, se precisar gastar, pede ao Congresso. Aí legaliza, que são os créditos suplementares. Isso deve acontecer aí mais para frente, várias medidas, vários pedidos de créditos suplementares. Eu não acredito que o governo vai chegar a esse déficit zero, não. Seria bom, mas eu acho muito difícil ou talvez impossível que a equipe econômica imponha isso ao governo. Agora, 5h28, a gente vai fazer aqui um rápido intervalo e na volta vamos ouvir também a opinião aí de Gustavo Segré sobre esse contingenciamento. Ah, é só para rádio? Ah, é só para rádio. O pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco eu espero vocês. Hoje eu estou tendo um problema cognitivo aqui com os breaks, mas ele já está sendo ajeitado nesse momento por mim mesmo. Então, Gustavo Segré, por favor. Vamos lá. O governo está como se fosse areia movediça. Quanto mais ele mexe, mais ele afunda. E esse valor agora de quase 50 bilhões me parece muito mais lógico que aqueles 15 apenas. Porque, lembrando, a conta está... Precisa finalizar o ano com, na melhor das opções, ou na pior das opções, melhor, na pior das opções, 28,8 bilhões de reais de déficit, em função de ficar no limite de baixo do arcabouço fiscal. Hoje está com 68,8 bilhões de déficit. Então ele tem que melhorar 40 bilhões de superávit, que todo mundo sabe, não terá, para chegar nesse limite de 28,8. Contingenciando, congelando e freando os gastos de até 50, esse número começa a parecer um pouco mais crível. Mas a dúvida é, será que ele vai se conformar? Porque se ele congela, vai ter um monte de ministério, de programa que vai parar. O governo vai parar, por isso menciono essa areia movediça. Se ele começar a se mexer muito, ele vai continuar afundando. Aí vai ter que pedir autorização de créditos suplementares para o Congresso. Duvido que o Congresso vai dar essa aprovação agora, dizendo, peraí, quem gasta é você e você quer que eu avalie que você está gastando muito e te dou mais dinheiro? Não vai funcionar dessa forma. E aí vem o meu medo. Mais pressão tributária, que não aguenta mais. Deveria sim terminar, eu concordo com o Piperno, termina com todos os subsídios e vai justificar com aquele que te apoiou e te votou, dizendo, peraí, eu apoiei que você não ia cortar os meus subsídios e agora está cortando? Não gostei não, hein? Mas é aí que está o negócio. Eu acho que o diálogo, então, se a preocupação for essa, o diálogo é até mais fácil. Faz um mês, então um pouco menos, o governo, por exemplo, anunciou um plano safra recorde. Para essa turma, então, ele nem tem que dar satisfação, porque essa Piperno, olha, 15 bilhões. O TCU fala em mais de 50. E aí, para essa turma, essa turma não prometeu então, mas olha a beleza não que era a regra do eleitoral. teto, a regra do teto anterior. Não pode subir mais do que a inflação. Todos os gastos automaticamente estavam contingenciados. Entendeu? Até subsídio. Não dá para dar mais, porque acabou, ó, bateu no teto, não tem dinheiro. Era assim. O ex-secretário de Política Econômica, Fábio Cantioco, no governo Temer, eu conversei com ele numa entrevista. Sabe o que ele falou? Ele falou o seguinte, o Ministério da Fazenda, todo mundo bate na porta para pedir dinheiro, né? É deputado, é senador, é outro ministério, é empresário, todo mundo vai lá para pedir dinheiro. Falou, não tem. Começou a disciplinar a classe política, entendendo que o dinheiro é limitado e que o orçamento é limitado. Você quer mais dinheiro, tem que começar a fazer escolha, tem que cortar ali para ter mais dinheiro. Não tem dinheiro infinito, Piperno. Essa era a beleza do teto de gastos que foi arruinado nesse governo, trocado por uma regra frouxa. Não tem beleza, foi também uma Lógico que foi. Ficção é essa peça aí. Agora há pouco, no boletim que uma das nossas repórteres deu lá de Brasília, ela lembrou, por exemplo, aqueles 40, 50
50 bilhões dados aí na farra eleitoral. Então, como que se conseguiria... Aí a PEC de Rapidamente, transição. o pessoal da rádio está de volta. Que bom que vocês já voltaram do intervalo. Estamos discutindo aqui o controle fiscal. Continue, Piper. Como é que se conseguia, como que se conseguia esse tipo de folga fiscal? Congelando, por exemplo, um monte de coisa. Inclusive salário. Aí você pegava dinheiro, dava lá pro taxista, pro caminhoneiro, por exemplo, a troco de quê eu não sei. Não foi dava perfeito. dinheiro vivo. Houve falhas, houve dribles no teto. Concordo com você, também fiz essa crítica à época, mas ele mais acertou do que errou. Agora, veio essa PEC de transição escandalosa, uma regra fiscal que é convidativa ao aumento do gasto público. O resultado está aí. O dólar batendo mais de 5,70 hoje, Piper. Aliás, pois é. O nosso mercado, ele só age baseado na mão invisível de Adam Smith. Que beleza. Não tem nenhum interesse político, não tem nenhum tipo de especulação nisso. Coisa linda. O Alan cantou essa bola do dólar 5,70 ontem. Quem me pediu foi o nosso auditor, Hugo Segredo, disse, parabeniza o Alan que ele cantou que o dólar ia chegar nessa... O seu Hugo é... Aliás, agora eu só vou audiência garantida. Eu vou pelo Hugo, não vou mais pelo Segré. Minha amizade com o Hugo tá maior do que é maior. Segré. Vamos chamar o seu Hugo também para debater conosco aqui. Abraço, seu Hugo. Saúde. Não dá ideia, né?